Olá, guerreiros de xadrez! Sejam muito bem-vindos ao canal Xadrez Extremo. Eu sou o mestre nacional Daniel Paiva e no vídeo de hoje traremos uma partida cujo foco é a estratégia. Tema principal, peão atrasado. Nesta partida que foi disputada entre Elis Casas, de brancas, e Keller, de negras, vamos ter uma aula sobre como conduzir, como combater um peão atrasado. Elis Casas foi um grande jogador austríaco, um dos maiores jogadores de seu tempo, que inclusive viveu aqui na América do Sul por um bom tempo. Acontece que em 1939 ele veio da Europa para a Argentina para disputar as Olimpíadas, representando a Alemanha, e justamente durante o período das Olimpíadas acabou que se iniciou a Segunda Guerra Mundial. E aí ele optou por não retornar à Europa, pela questão dos conflitos que lá ocorriam. E acabou se estabelecendo na Argentina e muitas vezes vindo ao Brasil. Então ele ficou entre Brasil e Argentina durante muitos anos de sua vida, disputando torneios inclusive no Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E essa partida que lhes trago foi inclusive apresentada por ele lá em São Paulo durante um seminário que ele apresentou lá no Clube de Xadrez. Elis Casas então abre essa partida com cavalo F3, uma jogada que ele costumava utilizar, e segue-se então com D5, B3, e temos aqui uma situação em que temos uma posição de uma Índia da Dama, só que de cores invertidas. Mas na verdade é algo entre Índia da Dama e a defesa Nizovic, de cores invertidas. Então, Keller continua com cavalo C6 e bispo B5. A ideia das brancas nesse momento é reforçar o controle sobre as casas centrais negras, que já são dominadas pelo bispo e o cavalo. E a ideia é que, ao jogar o bispo em B5, ele está combatendo o cavalo que protege essas casas. Então, todo o tema do jogo das brancas, pelo menos por hora, é o domínio das casas centrais negras. Bispo D7, descravando o cavalo, roque, lance natural, e E6 por parte das negras. Nesse momento, antes de que as negras possam desenvolver o bispo para D6, Elis Casas decide ocupar a casa de E5. Só que para jogar o cavalo, antes disso ele captura o cavalo defensor das negras. E agora ele ocupa a casa central, então centralizando o cavalo, um cavalo forte, ameaçando capturar o bispo e comprometer a estrutura de peões das negras. As negras, para evitar que isso aconteça, seguem então com torre C8, protegendo o bispo, para que a recaptura desse bispo seja feita de peça e não de peão. Então a ideia aqui das negras é preservar a sua estrutura de peões. Brancas seguem com o lance D3 e bispo E7. Cavalo de B D2, seguindo para a casa de F3 para poder dar apoio ao cavalo de E5. Hoje em dia é um pouco questionável essa ideia de trazer o cavalo para F3, porque os dois cavalos acabam um se atrapalhando o outro. Claro que um vai gerar uma defesa para o outro, mas que acaba atrapalhando um pouco a mobilidade do outro. Mas na época em que essa partida foi jogada, esse conceito de que um cavalo acaba atrapalhando o outro não era tão estudado. Roque por parte das negras, dama E2 conectando aqui as torres, e o cavalo retorna para a D7 para combater esse cavalo branco forte centralizado. Então, brancas aqui vão seguir com a captura do bispo. Então, aquela vantagem anterior de par de bispo que as negras tinham, ela desaparece nesse momento. Recaptura com a torre, preservando a estrutura aqui de peões por parte das negras. E4. Então, as brancas ocupam o centro com peão. Né? Até esse momento não havia nenhum peão branco ocupando as casas centrais, apenas um peão negro. E agora as brancas seguem então com
a peão em E4. Esse peão de D5 é um peão que acaba dando um suporte aqui para a casa de C4. Então, caso as negras capturem ou avancem o peão, a casa de C4 acaba ficando disponível para o cavalo de D2. Então, segue-se bispo na casa F6, combatendo o forte bispo branco nessa diagonal. Então, Elis Cases segue com E5. Uma jogada que, apesar de limitar a ação do bispo, acaba trazendo muito mais limitações às peças negras. Uma vez que, após o retorno do bispo para E7, o cavalo negro não tem disponível essas três casas, que seriam as três casas principais de seu foco de atuação. E o bispo de casas negras também encontra-se aqui limitado. Então, esse peão em E5 acaba sendo um fator de sufocamento das peças negras, apesar de atrapalhar a ação de seu próprio bispo. E agora Elis Cases segue então com C4. C4 visa atacar a estrutura central de peões negros, mas também fixar o peão negro da casa de C5, porque esse peão aqui ficando fixado, ele acaba mantendo a coluna fechada para a torre, a diagonal fechada para o bispo e o cavalo limitado. Então, esse peão de C5 acaba sendo um peão que também acaba sufocando as próprias peças negras. Então, a combinação do peão em E5 com o peão de C4 gera muita pressão limitante sobre as peças negras. As negras seguem então com dama para B8, pressionando aqui no peão de E5, e brancas seguem então com F4, dando suporte nessa estrutura e limitando cada vez mais a ação do bispo negro. E agora vem um grave erro das negras, um erro que vai acabar sendo o início aqui de todos os problemas que as negras vão enfrentar nessa partida, inclusive culminando na sua derrota. Acontece que com o peão em E5, em F5, que a ideia é permitir que esse peão possa avançar, por exemplo, uma jogada aqui qualquer, como H3, permite que esse peão possa avançar sem liberar a casa de E4 para o cavalo. Então, essa é a ideia da negra. Marcar essa casa para que o peão possa avançar para D5. Só que Elis Cases faz uma captura en passant desse peão, tornando o peão de E6 um peão exposto e fraco. Se a recaptura desse peão fosse feita com o peão de G, o rei negro acabaria ficando muito exposto. Então, essa recaptura acaba acontecendo com peça. Após bispo por F6, troca-se os bispos, que já era uma ideia que as negras almejavam, porém, esse peão em D6 acaba se tornando um alvo, porque ele é um peão atrasado. E isso é o tema central dessa partida, combater esse peão atrasado. E como que se combate um peão atrasado? Bem, primeiro, o que é um peão atrasado? Um peão atrasado é um peão que encontra-se numa linha atrás dos peões vizinhos. Portanto, é um peão que não pode ser protegido por peões. E mesmo que ele avance, em seu primeiro movimento ainda seguirá sem defesa de outros peões. Então, para conseguir uma defesa de peão, eu teria que avançar 2 casas. E aí, então, esse peão é um peão que vai precisar ser protegido por peças, já que ele não tem esse suporte dos próprios peões. E aí, como é que se trabalha contra esse peão? Então, pelo conceito dele, caso esse peão consiga avançar o suficiente, ele vai deixar de ser um peão isolado, vai deixar de ser uma debilidade. Então, para combatê-lo, primeiro a gente deve dominar a casa que fica em frente, aqui nessa partida, a casa de E5. E ela já está mais ou menos controlada.
Ocupar essa casa, por exemplo, com um cavalo, acaba também fixando essa debilidade. Então, é um dos objetivos também de quem está combatendo o peão isolado. Então, impedir que ele avance, ocupar a casa em frente. E o interessante é que uma peça menor, como o cavalo ocupando essa casa, ele encontra-se em um posto avançado, razoavelmente protegido, porque não podem ocorrer ataques frontais ao cavalo, porque o próprio peão acaba servindo de escudo para um cavalo aqui em E5. E, por último, para combater esse peão, as trocas de peças, ou seja, simplificar a posição para o lado branco é algo interessante. A debilidade ela tende a se acentuar quanto mais próximo do final se chega. E essa troca, a princípio, deve se iniciar pelas peças menores, porque as torres e dama têm um potencial maior de conseguir pressionar esse peão atrasado. Por quê? Porque tanto dama quanto a torre, por agirem na coluna, podem simultaneamente atacar o peão e marcar a casa em frente. Então a dama ela exerce uma pressão tanto em E5 quanto no próprio peão de E6. E qualquer torre nessa coluna também vai ter a mesma função. Então trocar peças, preservando as peças pesadas, dama e torre, permite chegar em um final no qual você vai ter peças que vão poder marcar a casa em frente, impedindo que o peão avance, mas também atacar diretamente o próprio peão. Dito isso, só mais um comentário em relação ao peão de D3. O peão D3 também encontra-se em uma linha atrás do peão vizinho, tecnicamente também um peão atrasado, porém a diferença é que o peão de D3, quando comparado com o de E6, é que ele está em uma coluna fechada. Portanto, ele não pode receber nenhum ataque frontal, nem por torres, nem por dama. Então, essa debilidade que as brancas têm desse peão atrasado de D3, ela é muito mais branda que a do peão de E6 das negras. A partida segue, então, com o lance G3, fortalecendo aqui o peão de F4, que estava duplamente atacado. Esse avanço, apesar de gerar duas casas fracas em F3 e em H3, não constitui na realidade nenhum grande problema, porque as negras não têm o bispo de casas brancas que possa explorar essas casas fracas. Segue-se então com dama em D6, com a ideia de dar um suporte aqui no peão de D5 para que o peão de E possa avançar. Antes disso, se o peão de E avançasse, deixaria o peão de D desprotegido e ele acabaria caindo. Então, com o lance dama D6, esse peão agora está com suporte e libera para o avanço E5 das negras. Só que as brancas seguem com o cavalo em F3, aumentando a pressão e aumentando o controle sobre a casa de E5. Então, nesse momento, as brancas têm 3 peças que controlam a casa de E5 e as negras têm apenas a dama e o cavalo. Portanto, esse peão ainda não pode avançar. A torre retrocede para C8, com ideias de vir para E8, dando reforço para esse avanço, ou eventualmente até dobrar, mas principalmente vir para a casa de E8. Branca segue então com torre em E1. Vamos colocar pressão nessa coluna, pressionando o peão e marcando a casa de E5. Então veja como todos os lances estão girando em torno do tema do peão atrasado de E6. Então as negras já estão percebendo que não vão conseguir fazer esse avanço, mudam de ideia, trazem a torre, na verdade, para a coluna de D, porque vão ter a ideia de tentar abrir essa coluna e poder tentar algum contrajogo pela coluna D. Eles quase seguem, então, com dama em B2, mantendo o controle sobre a casa de E5, só que pela diagonal, para deixar a coluna poder ser ocupada pelas torres.
torre em F7 para trazer aqui para a casa de E7 ou de D7. E então as brancas seguem então com a ideia de dobrar as torres na coluna aérea. E agora o cavalo ele retrocede para a casa de F8, que libera espaço para a torre negra, mas principalmente protege o peão com uma peça menor. E o que significa manter esse peão protegido com uma peça menor? Significa que não importa quantas peças pesadas a branca coloque, ela não vai conseguir capturar esse peão sem perder material. Porque quando fizer o torre por peão, o cavalo vai capturar a torre. E então a branca perde material. Então uma peça menor é uma excelente proteção para um peão atrasado que esteja sendo atacado por peças pesadas. E aí, então, qual que é a ideia? A ideia é eliminar esse cavalo de F8. Com qual peça? Com o nosso cavalo. Então, nessa partida, a ideia principal para o cavalo de F3 não vai ser ocupar a casa de E5, mas sim combater o cavalo de F8. Brancas dobram as torres e as negras vêm com H6, com a ideia de fazer G5, pressionando aqui no peão de F4, que é um peão importante no controle da casa de E5. Para evitar que o G5 das negras chegue, as brancas fazem H4, lance excelente. B6, reforçando a estrutura de peões negras na ala da dama. A dama branca retorna para a coluna. Torre vem para B7 para apoiar um contrajogo negro na ala da dama com B5. E agora H5, que fixa a estrutura de peões das negras na ala do rei, mas principalmente libera a casa para o cavalo vir para H4 e em seguida vir para G6. Lembre que a ideia desse cavalo é combater e ser trocado pelo cavalo de F8. Então as brancas estão fazendo um jogo totalmente lógico dentro dos seus objetivos. Então a branca ela entende qual é a situação estratégica que a posição exige, elaborou um plano para poder conseguir esse objetivo estratégico e está conseguindo colocar esse plano em prática. B5, contra-jogo das negras, captura, captura. E então aqui, essa torre acaba ficando em uma casa exposta, né, uma peça solta, sem defesa, inclusive na mesma diagonal aqui da dama. Porém, nesse caso, ele mantém-se firme no seu plano. Então, ele segue com cavalo em H4. As negras voltam a torre uma casa, tirando dessa casa exposta na qual ela estava e também reforçando a proteção sobre o peão de E6. E agora, as brancas podem ocupar a casa? Na verdade, ainda não seria precoce essa ocupação, visto que, caso as brancas colocassem um cavalo em G6, seguiria-se com a troca das peças menores e as negras poderiam, nesse momento, fazer o E5. Por quê? Porque, apesar de estarem sacrificando esse peão, as negras recuperam material capturando o peão de G6. E aí, nessa situação, as negras conseguem se livrar da sua debilidade e vão começar a bater nas debilidades das brancas. Então, nesse momento, as negras iam começar a reagir e talvez até começar a ficar melhores na posição. Portanto, cavalo G6, nesse momento, ainda é precoce e precisa de um pouco mais de preparação. Essa preparação é com dama G4, para que o peão, ao chegar em G6, esteja protegido pela dama. Torre E8, reforço de proteção no peão e no avanço do peão. E agora sim, cavalo G6.
As negras seguem então com a captura do cavalo. Caso tivessem optado por sair com o cavalo para D7, as brancas simplesmente retrocederiam a dama, e aqui estaria 3 peças pesadas, combatendo as 3 peças pesadas no ataque desse peão. Só que esse peão, nesse momento, além de ser um peão isolado, atrasado, também é um peão cravado. E aqui as brancas poderiam fazer F5, acrescentando um quarto ataque sobre esse peão, e aí vai acabar caindo o peão de E6. Porém, na verdade, as negras acabaram capturando o cavalo, dama captura, tocando aqui na torre sem defesa em E8. A dama retrocede uma casa, protegendo a sua torre. As brancas, então, ocupam a casa em frente com a torre, então esse peão está fixo e vai poder ser atacado. Como ele também está cravado, além de atrasado, o peão de F5 ele vai acabar chegando. Dama F7, propondo troca de damas, e torre por D5. Então, o peão estando cravado, além de não poder combater um avanço em F5, também não protege o peão de D5. Então, torre por D5, brancas já estão com vantagem material. Então, toda essa pressão estratégica que as brancas vêm exercendo, todo esse trabalho estratégico, começou a colher frutos materiais. Então, a branca já está com um peão de vantagem. Damas trocadas, peão vem para G6 e aqui continua cravado. Inclusive, se capturar, checkmate. Negra segue então com torre C6, protegendo o peão de C5 para não permitir que as brancas sigam ganhando material. E agora torre em D7. Então, torre na sétima tem um poder muito grande. O peão sai da sétima para se proteger e chegou, enfim, o F5, com aqui o peão cravado. O rei protege a torre para descravar aqui o peão e vamos trazer o rei agora para o centro. Vejam que ainda não é possível a captura, porque seguiria-se com torre em F7, dando cheque, obrigando o rei a se afastar, e seguiria-se então com checkmate. Portanto, aqui negras seguem então com a proposta de troca de torres. As brancas dão cheque, elas querem trocar, porém querem trocar na 8ª fila, mantendo o rei mais afastado do peão de E6 e também mais afastado das casas centrais. Então, a ideia é que, se a troca tivesse ocorrido nesta situação, o rei estaria mais próximo do peão, ele já estaria protegendo o peão e estaria mais próximo do centro. Então, eles cases, em uma sutileza estratégica, obriga a troca a acontecer na casa de E8. Branca segue então com torre por peão, liquidando as peças, trocando todos os materiais, chegando então aqui um final de rei e peão, no qual nesse momento as brancas têm 3, 4, 5, 6 peões contra 4 peões das negras. Branca segue centralizando, a negra recupera um dos peões, mas segue ainda com um peão de desvantagem. E aí a branca precisa então formar um peão passado. Na ala do rei, não tem como formar peão passado, mas na ala da dama sim. Então, brancas seguem com D4, com a ideia de desviar o peão aqui da casa de C. Após a troca, a branca tem maioria de peões na ala da dama e vai conseguir formar aqui um passado. Negras seguem então com rei em F5, porque caso seguissem para a ala da dama, o rei branco viria para a ala do rei e iria acabar capturando os peões e iria promover o peão do outro lado. Então, negras já no desespero, rei F5, P4, captura de peão, A4, o rei negro tenta voltar rapidamente. Após o lance B5, para fechar o jogo, as brancas avançam o peão para 5 e não capturam. Qual é a diferença?
A diferença é que com o peão vindo para 4, pela regra do quadrado, as negras não vão conseguir trazer o seu rei para dentro do quadrado. Portanto, não é possível ao rei negro impedir a promoção do peão das brancas. Já o rei branco encontra-se dentro do quadrado do peão negro. Então, esse rei segura esse peão. Então, o peão negro não consegue promover. Vejam que, se as brancas tivessem optado pela captura em vez do avanço direto, as negras poderiam simplesmente aproximar o seu rei e aí o quadrado está incluindo o rei. Então, esse rei negro segura esse peão e as negras conseguiriam formar um passado na ala do rei e essa partida acabaria terminando em empate. Só que eles casos não é fominha e, na verdade, ele avança o peão para A5. E dessa forma vai conseguir promover o peão, fazer dama e ganhar a partida. Nesse momento, então, as negras, conduzidas por Keller, abandonam a partida. Então, temos aqui nesse jogo um belíssimo exemplo de uma luta estratégica contra um peão atrasado. Então, reforçando. Então, contra um peão atrasado, especialmente que se encontra uma coluna aberta, que foi o caso dessa partida, a gente deve impedir que o peão avance, ou seja, controlar a casa em frente, preferencialmente ocupando essa casa, e dentre as peças que podem ocupar, as peças menores são as mais interessantes. Além disso, pressionar o próprio peão na tentativa de capturá-lo, uma vez que ele não pode ser protegido por peões de seu próprio bando, e promover troca de peças para chegar ao final, porque o final, para quem tem uma estrutura de peões melhor, tende a ser favorável. E quais peças trocar? Iniciar pela troca de peças menores, porque são as peças menores que melhor podem proteger o peão atrasado. Bem, então, estrategicamente é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa aula. Caso tenham gostado, podem dar um like, fazer comentários, se inscrever no canal, compartilhar com colegas que gostem de xadrez. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Checkmate.